para transformar o uso da internet em uma fonte mais segura, ética, educativa e saudável de conhecimentos, além de uma ponte de diálogo entre as gerações. Ela acredita que a emancipação digital das pessoas é o que dá ao usuário da internet a autonomia e a força para que possam se proteger, lutar por seus direitos e viver melhor usando a internet a seu favor. E assim ela criou a Proteca, empresa de educação em cibersegurança com uma linguagem mais simples. O pessoal de marketing fala bonito, né? Ficou bonito, ficou bem super poderosa. Então é isso aí, gente. Com você, Gabi. Então, eu já vou compartilhar minha área de trabalho para a gente conseguir ver minha palestra. Eu vou precisar do feedback de vocês, porque eu não sei se vai estar rodando. Beleza. Eu não consigo ver se ela está aparecendo, sabe? Por enquanto ainda não. Alguém tem que aceitar? Você sabe, André? Não precisa aceitar. Já disse que eu estou compartilhando. Às vezes ele demora um pouco para carregar. Deixa eu ver. Você já tá como apresentadora. Tá no Spotlight. Aí apareceu. Agora foi. Foi? Eu tô vendo a Ângela com fundo de terra. Não é terra, rocha, sei lá o que é isso. Ué. Sério, mas aqui tá aparecendo a sua apresentação. Tá, então a gente vai fazer assim mesmo, não vou ver o que eu tô falando. E a gente confia nisso. A gente tá vendo um slide aqui, né? Se você acha que a tecnologia pode resolver os problemas de segurança, não tem nada. Tá. Não, beleza. Qualquer coisa, a gente teve relatos de problemas no Teams, qualquer coisa, tenta sair e entrar de volta, que tá meio difícil mesmo. Tá. Cada vez que eu passar o slide, eu vou perguntar se vocês estão vendo. Eu espero que vocês me respondam para não falar sozinha, tá? Tá bom. Uhum. Então, vamos lá. Antes até de entrar na questão de quem sou eu, quem é essa pessoa doida que tá falando aqui, a gente precisa entender, e aí eu vou falar diretamente com os profissionais de tecnologia e principalmente com as pessoas de segurança, é porque, assim, quando normalmente a gente tem um problema na internet, a gente acha que a gente precisa pôr mais software, ou, por exemplo, alguém teve o WhatsApp invadido, a pessoa acha que precisa de um WhatsApp Duo, um negócio que, assim, eu não sei nem de onde veio, eu não sei quem é a empresa que fez, mas as pessoas acham que elas precisam incluir mais tecnologia para resolver um problema de tecnologia delas. Ou muitas vezes a gente acha que a gente precisa sair de uma vez por todas das tecnologias para também resolver os nossos problemas de segurança dentro delas. E aí é por isso que a gente precisa entender que quando a gente acha que incluir mais tecnologia ou sair dela vai resolver os nossos problemas de segurança, fica muito claro para quem entende que a pessoa não está sabendo que problema que ela tem ou ela também não está sabendo lidar com a tecnologia. E a gente que é profissional de tecnologia não pode cometer nenhum desses erros. O que acontece e que é muito reflexo da falta de educação que a gente teve dos usuários, até mesmo o olhar do profissional, que a gente também não foi instruído corretamente nisso. E por que eu estou afirmando um negócio desse, né? Hoje, os jornalistas, apesar de a grande quantidade de notícia que corre pela mídia ser até desinformação, ou mesmo as tais das fake news, notícias falsas, a gente ainda é capaz de encontrar boas notícias. E as boas notícias, o que elas alertam para os usuários? Que nenhum sistema é seguro. A gente já sabe disso porque a gente estudou programação, e eu, pelo menos, tive um puta professor de programação. E uma das primeiras coisas que ele me falou, e falou para a turma inteira, na verdade, era o quê? As máquinas são burras. E elas são tão burras que a gente precisa dar todo o passo a passo para elas fazerem o que elas precisam fazer. Porque se a gente não fizer isso, elas vão dar um erro, ou elas vão dar uma exceção, elas vão dar algum problema que a gente vai ter que voltar e dar a instrução necessária. E isso é fundamental para a gente entender que nenhum sistema é seguro, porque a gente, que é ser humano, a gente erra. Então, na hora que a gente for fazer um programa, a gente vai errar. Não importa o quão incrível a gente é como profissional, o quanto a gente sabe, nem mesmo quanto de dinheiro a empresa tem. A gente precisa trabalhar com esse cenário de que nada pode nos dar 100% de segurança. Eu acho que o melhor ditado que explica isso é quando os mais antigos falam assim: para morrer basta estar vivo.
Desculpa. Ah, eu sou cheia de piada velha. Então, beleza. Mas volta e meia, o que a gente encontra? A gente encontra pessoas que estão animadas ali, que acham que sabem bastante e que podem fazer sistemas maravilhosos, só que existe a condição de que os usuários precisam fazer o que é esperado. E aí, o que eles fazem? Eles dão um jeito de não fazer o que é o esperado. Existe um outro cenário também, e eu gosto de olhar muito, por exemplo, para as legislações de tecnologia que a gente tem propriamente dita, como o tal do Marco Civil, a lei de software, a lei Carolina Dickmann, e que a gente, que entende de tecnologia, sabe que essas leis, elas não funcionam como está escrito ali. Não é tão bonito na realidade quanto é na teoria. E um exemplo disso, por exemplo, é a LGPD. Eu vejo muita gente falando muito forte da LGPD e, de fato, as empresas têm que estar atentas a isso. De fato, está tendo multa, está tendo penalização e tal, mas o usuário comum de internet, e aqui eu sou uma pessoa que fala literalmente com o usuário comum de internet. Eu falo com a mãe, eu falo com a professora, eu falo com a psicóloga, eu falo com as crianças que não sabem nem que dia é hoje, mas elas são maravilhosas no Fortnite. Então, o usuário comum de internet, ele não entende como essas leis e como essas políticas podem ajudar eles. Um exemplo disso, mais uma vez, e eu gosto sempre de trazer notícia, tá? Para vocês verem que nada do que eu tô falando aqui é novidade. A gente só precisa parar para olhar o cenário e entender de fato com o que a gente está trabalhando. E aí, o que as notícias dizem? E essa é uma notícia até do ano passado. Eu acho que esse número é maior. Que 6 em cada 10 pessoas desconhecem essa legislação. Então, por exemplo, o usuário que tem ali 6 direitos básicos com essa legislação, ele não sabe nenhum deles. E aí ele fica novamente vulnerável na internet. E aí o que essa pessoa, que é o avô, é a avó, é o pai, é a mãe, porque por mais que a gente fale de pessoas que trabalham em empresas que usam tecnologias, no final a gente tem que voltar a olhar para ele, o que ele é, o que ele realmente quer. Porque senão essa pessoa não vai pensar que segurança é importante. E o usuário comum de internet, por mais que seja simples, intuitivo, fácil, esteja ali na cara dele, ele vai fazer como esse gatinho e fazer cocô no lugar errado. E aí é mais difícil limpar, é mais difícil arrumar as coisas, é mais difícil educá-lo de que ele tem que fazer a coisa certa. A gente já sabe, e a gente já sabe mesmo, as notícias já estão trabalhando com isso, as empresas já sabem disso, mas assim, a gente, normalmente quem está olhando para esse cenário, e também quem está um pouco nessa bolha que ainda é muito pequena de segurança na internet, de cibersegurança. Mas quando a gente olha para até mesmo em segurança da informação, e aí eu vou sair um pouco da cibersegurança, a gente já sabe que isso é extremamente importante no mundo de hoje, em que eles falam até que o dado é o novo petróleo. E aí, justamente por isso, uma das coisas que as pesquisas também trazem é que esse mercado vai crescer, principalmente depois do mesmo, inclusive após o pior ano da história, porque uma vez que todo mundo foi para o digital, tá todo mundo solto, perdido nesse mundo, eles não sabem como se cuidar, como se proteger, como prevenir, nem mesmo o que fazer no momento que eles tiverem um problema. Eu confesso que eu estou dando palestra assim de uma forma que eu não gosto tanto, porque eu não estou vendo minha palestra e eu não consigo ver vocês também. Mas eu vou seguir, tá? Eu vou deixar, se alguém tiver discordar de mim, se alguém não gostar de mim, se alguém me achar feia, ou mesmo estiver falando alguma coisa que vale a pena pontuar aqui para depois, tá? Outra coisa que a gente precisa entender e concluir disso tudo é que a gente não aprendeu a usar a internet. E não importa o quão habilidoso, sensacional a pessoa seja no videogame, no mouse, ela pode teclar ali de olho fechado, programar assim, sem nem ver o que está acontecendo, porque em datilografia ele é sensacional, mas os usuários de internet, principalmente no nosso país, não foram ensinados a usar a internet de segurança. A gente, quando era criança, a mãe falava, olha, você vai atravessar a faixa, olha para os dois lados. Eu tenho certeza que todo mundo aprendeu isso. E já é inconsciente nosso. Só que quando a gente fala de usar a internet, as pessoas literalmente levam o computador e vão fazer cocô no banheiro com a webcam aberta. Então, a gente não foi ensinado. E o reflexo disso é que, por exemplo, nós somos um país com o maior número de vítimas do golpe mais ridículo que existe na internet.
E juntando tudo isso, a gente tem o quê? Um excesso de informação real. A gente não é à toa que eles falam que a gente está numa infonemia, o excesso de informação, desinformação. Eu tive ano passado um curso maravilhoso com uma jornalista falando sobre como dificultaram tanto o acesso a entender como a gente entende que uma notícia é verdadeira ou falsa, que de repente foi jogado todo mundo na internet, de repente todo mundo podia falar qualquer coisa, e aí não é à toa que a gente tem aquele meme de se tá na internet é verdade, porque existia até uma certa fase da internet essa questão de que se tá na internet é verdade. E de repente todo mundo podia falar tudo, e aí todo mundo começou a falar um monte de bosta, e aí todo mundo começou a falar um monte de coisa sem fundamento, e hoje a grande maioria dos brasileiros não só não confiam no que eles veem na internet, como também não são capazes de reconhecer uma notícia falsa. Volta e meia, principalmente os profissionais mais antigos da área, eles falam, a primeira coisa que eles falam para as pessoas é pesquisarem, só que a grande maioria das pessoas não é mais capaz de pesquisar. E aí o que a gente tem? Um monte de conselho de ou profissionais de verdade, ou pseudo-profissionais, ou até mesmo quando a gente não tem muito cuidado com o que a gente fala, a gente é capaz, e é por isso que a gente, enquanto profissional de segurança e tecnologia principalmente, precisa ser muito correto no que fala. Porque se a gente não é só massacrado na nossa área, como a gente faz um usuário replicar para o outro, que replica para o outro, e aquilo que era um errinho bobo vira um erro nacional. E eu vou provar isso para vocês agora. Eu vou pedir também que alguém me fale se vocês vão estar ouvindo o áudio, tá? Sempre quando você vai colocar informações sigilosas, aparece um cadeado. A gente está ouvindo, tá, Gabi? Você está com a conexão criptografada ou em segredo. Sites falsos não têm isso. E aí esse cara falou que site falso não tinha o HTTPS e ele foi simplesmente massacrado pela comunidade de segurança. Tanto é que escreveram um artigo sobre isso, explicando por que isso era uma notícia falsa. Só que a gente precisa lembrar que a gente também, enquanto profissional, precisa ser mais acessível. Apesar, eu conheço esse cara, talvez ele não lembre de mim, mas a gente almoçou junto, inclusive, enfim, no evento. Ele fez um texto sensacional, só que ainda é muito difícil a leitura para um usuário comum de internet. E aí a linguagem que eu mais gosto, que é a linguagem de meme, eu acho que memes podem ser muito educativos. E aí veio justamente esse meme para trazer, para ridicularizar uma informação, mas também ela até, essa questão educativa, no ponto de vista, fica claro entender que essa pessoa tá te levando literalmente para o buraco. Então, a gente precisa ter formas acessíveis até de corrigir uma informação. E aí, um outro cenário que aconteceu na H2HC, eu tentei muito procurar essa informação, mas o cara excluiu a conta, enfim, ele realmente foi muito zoado. Nesse grupo, né, do Hackers Conference, ele acabou falando como uma senha tinha que ser, que tinha que ter 300 milhões de caracteres, que ele trocava a senha toda segunda e que isso era uma forma segura para ele. Só que não é viável, gente. Primeiro que eu mesmo não faço isso. Segundo que eu acho que ninguém vai parar toda segunda e criar um alarme e trocar a senha. E aí é por isso que a gente fala dos tais conselhos impraticáveis. Às vezes a gente vê notícias saindo, mas como é que um usuário comum de internet, que às vezes usa o telefone só para usar o WhatsApp, vai fazer isso? Ele não entende por que ele precisa fazer isso. E aí, mais uma vez, o cara foi zoado na H2. Inclusive, tá, isso é uma página falsa, se vocês forem ver o site, vocês vão ver que a notícia era outra, mas os caras editaram só para zoar esse cara especificamente. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, até com os conselhos que a gente passa de segurança para as pessoas, porque não só a gente corre o risco da retaliação pela nossa própria área, como a gente também corre o risco de não ser levado a sério pelas pessoas que mais deveriam. Porque aí o que acontece? A gente também, além de ter um monte de técnicas que não valem a pena, que não são corretas, a gente também encontra muitas pessoas que querem ser levadas a sério e falam um monte de coisa que, de fato, uma pessoa que ela já não está preparada, ela já não sabe saber se isso é verdade, ela não entende. E eu tenho mais um exemplo maravilhoso disso.
Salve, salve, galera. Passando aqui para deixar uma explicação bem clara sobre o que aconteceu com o serviço de mensagens mais popular do Brasil nesse momento. Todos sabem que ele saiu do ar por algumas horas, mas para resumir, o que aconteceu foi o seguinte: você tem basicamente uma rede que eles chamam de ADSL, que usa um array de backbone, uma chave criptografada, craqueada com o DNS do seu firewall. Então, o que acontece? Você tem a sua própria internet focada no clock, no cabeamento BPS do seu bootnet, baseado praticamente no seu bookmark do flop disk do seu hotspot. Então, você pega qualquer hacker que tem um modem monocromático e que usa um roteador de pop-up Java ou de FTP, e aí começa uma sequência facílima, em que você começa usando o seu HTML do hub, do seu LED, ou CRAN, ou do seu link ISDN, para que você tenha sua OCR baseada no PDA do seu PDF, com o pop-up de uma placa PCM ICA do seu VPN. Beleza? Então, assim, a gente consegue entender que foi facílimo e super claro tudo que ele falou e coerente. E aí, juntando tudo isso que a gente viu até agora, a gente tem um monte de notícia sobre ataques cibernéticos e violações de segurança, vazamento de dados, novos fontes de ataque, novas vulnerabilidades, novos tipos de hackers também, novos hackers nas séries que em 5 segundos entram em qualquer rede, em qualquer infraestrutura. Então, assim, fica muito, de fato, muito difícil para o usuário. O que a gente teve? Isso aqui, gente, eu juro que eu peguei realmente, eu acho que só desse ano. A gente já teve, então, muitos ataques cibernéticos a empresas brasileiras e quanto cresceu só no primeiro semestre. Esta segunda, eu compartilhei recentemente e choquei algumas mães, que algumas pessoas ounam as coisas só porque elas querem e porque elas podem e por que não. E isso, às vezes, choca demais o usuário comum de internet, porque ele fala, nossa, por quê? E às vezes a pessoa faz o que ela quer, porque ela tá puta, porque ela tá feliz, porque ela tá afim, porque ela pode. E o usuário, ele realmente não entende isso. Uma outra questão que acontece muito, e essa de baixo foi extremamente só nacional, que foi então um vazamento de dados que expôs um monte de dados pessoais, CNPJs e placas, e mais uma vez a quantidade de ataques que aumentou durante a pandemia. Uma outra coisa que aconteceu, eu acho que foi ontem, antes de ontem, literalmente essa semana, essa falha recente aí num parceiro da Amazon e dessas outras empresas que expôs mais de 1,7 bilhões de registros. E aí, a gente tem mais um cenário animador demais para a gente, que é que o Brasil é o 5º país mais afetado dos ataques cibernéticos só nesse ano. E a gente tem mais um cenário animador para vocês que estão aí, vou considerar que vocês estão entrando no mercado recentemente, que é que, com esse tanto de ataque, com esse tanto de empresa investindo, com esse tanto de gente sem saber o que fazer, o Brasil, então, ele já vive esse apagão de mão de obra. A gente conhece, e aí eu sou uma pessoa que posso falar com segurança, volta e meia os meus amigos, até mesmo meu noivo, precisam de indicações para profissionais para trabalharem na área e não tem gente qualificada do jeito que eles querem. Então, a gente já olha para um cenário em que está faltando profissional que entende do assunto. E aí, o que a gente encontra? A gente encontra a grande maioria dos usuários cansados, desanimados, que não entendem a profundidade e a importância dessas coisas, e o que eles fazem, como bom brasileiro que são? Ridicularizam. O que a gente tem muito? Memes. O que a gente mais tem, principalmente sobre senha, é a questão do memes. Eles não entendem a importância eles não sabem como é feita uma autenticação, eles também não entendem por que a gente trabalha com a mais fácil, que é as senhas, que é justamente o que você sabe, e não entendem por que precisa ser uma senha forte. E aí eles não sabem também que a gente não precisa contar só com a nossa cabeça. Se a gente usa tecnologia, a gente pode usar tecnologias para nos ajudar. Só que, mais uma vez, eles fazem o que? Eles não só não sabem que podem pedir ajuda, como eles também ridicularizam isso. Outra coisa é que a grande maioria dos usuários não sabem da importância e do valor dos seus próprios dados pessoais. E aí, mais uma vez, como um bom brasileiro, o que a gente faz? Meme. Esse eu adorei, de verdade. Esse eu fiquei... Eu acho que eu... eu rio só de ler. E aí eu vou contar uma coisa para vocês.
Se esse cara realmente entendesse de LGPD, ele saberia que o cara que usou a conta dele para ganhar dinheiro tem uma responsabilidade legal com esses dados sensíveis que ele mandou para esse cara. Só que a grande maioria das pessoas não sabem. E aí, mais uma vez, ao invés de recorrerem aos seus direitos, eles fazem o quê? Piada. Esse outro é sensacional porque eu acho que eu e qualquer outro amigo meu que volta e meia aparece nas redes sociais são pessoas querendo lunar alguém que eles conhecem porque eles querem saber o que está acontecendo. E eu, particularmente, sou muito usada pelas mães ou pelos maridos. Eles vêm muito com um filho. Não, meu filho. Nossa, meu filho, ele sabe tudo, eu não consigo entrar no celular dele. Eu falo, olha, você tem o direito e tal. E aí, de repente, surge o parceiro no meio. E aí eu sei que não é pro filho, mas pro parceiro. Mas isso aqui está extremamente errado. Porque muitas vezes a gente quer privacidade, a gente quer proteção, mas a gente acha que pode entrar na do outro. E a gente não entende de verdade o valor disso. Outra coisa que volta e meia acontece mais uma vez, do brasileiro ridicularizando tudo, é essa questão do excesso de compartilhamento que a gente faz nas redes sociais e na própria internet. Então, as pessoas já sinalizam que elas são curiosas e que elas estão, de fato, vendo isso. A gente tem até na parte de compliance, eles chamam de política de mesa segura, né? Ou de mesa limpa, política da mesa limpa, que é até uma questão de trazer para os usuários, às vezes, ali da empresa, que deixarem a mesa limpa. Quantas vezes a gente já não vê as pessoas que anotam senha, né, em post-it, deixam na tela do computador, ou deixam ali no fundo, e aí tiram foto, e aí a senha foi exposta na internet. Então, assim, a gente já trabalha isso com uma outra visão nas empresas, mas as pessoas não param para olhar porque elas estão compartilhando também. Aqui também a gente tem questão de novas legislações mostrando que, assim, muita gente fala da tal da liberdade de expressão. Só que o que pouca gente desconhece é que, se eu não me engano, e aí eu vou até pedir muito cuidado para que vocês pesquisem depois, eu acho que se não são 8, são 3, mas tem critérios. Que a própria liberdade de expressão tem critérios. Uma delas tem que ser verdade. Para você falar o que você quiser, você precisa estar falando a verdade. Se for mentira, já não é liberdade de expressão. Um outro critério, inclusive, disso você precisa ter cuidado de onde você obteve acesso a essa informação. Quanto mais privado foi o lugar, menos direito de compartilhar você tem. Não é à toa que muitas vezes a gente assina NDA, que é o Non-Disclosure, né, Agreement. Então, você tem um contrato de não divulgação. Ali não importa a liberdade de expressão. Você já não tem mais o direito de compartilhar aquilo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que, às vezes, a gente printa e compartilha dos outros. Uma vez, volta e meia, eu printo que as pessoas conversam comigo e compartilham na internet, e aí a pessoa veio me cobrar e tal. E eu falei, isso aqui é dado anonimizado. Tirando você, ninguém vai ser capaz de reconhecer. Então, de fato, a gente precisa saber o que a gente está fazendo com os dados das pessoas. E eu tenho uma história maravilhosa com essa função eventos. Eu tive um amigo, porque eu não tenho mais contato, porque sou de Brasília, hoje moro em São Paulo, e aí realmente não tenho mais contato com esse cara. Mas ele foi um amigo meu e de uma amiga muito próxima e querida, e ele adorava isso, porque ele era muito tímido, e aí ele, né, gostava de uma menina lá da faculdade dele, e ela usou essa função de eventos. Só que ela marcou no Facebook dela que na mesma noite ela curtiu 3 eventos. E aí ele falou, poxa, eu queria encontrá-la, né? E aí qual foi a ideia brilhante de qualquer stalker nível básico desse país? Foi, eu vou. Ele conhecia ela e o carro dela, né? Porque em Brasília todo mundo tem carro, porque é muito difícil você se locomover sem carro. Ele conhecia o carro dela e ele anotou a placa do carro dela. E aí, para ele não ter o trabalho de entrar nos 3 eventos, o que ele falou para a gente? Ele falou, não, eu vou passar no estacionamento, olhar os carros que estão ali, na hora que eu ver a placa dela, eu fico nesse evento. E aí eu cruzo com ela e falo, nossa, você por aqui, eu não sabia que você viria. E aí a gente não... E aí, de fato, ele fez isso, pegou a menina, só que o que para ela foi uma puta de uma coincidência, para ele foi extremamente planejado. E a gente não tem o cuidado com isso, não sabe muitas vezes de onde isso veio.
E esse é outro meme que eu gosto muito de muitas pessoas normalmente falando que ninguém os escuta, mas a gente já tem programas escutando as pessoas e sabendo o que está acontecendo. E o problema é, se alguém ouve nesse programa, essa pessoa também tem acesso a essa informação. O que a gente tem também somado a tudo isso? A falta de noção real das pessoas. Quando a gente fala dos nossos celulares, ninguém entende de verdade a profundidade de até onde os nossos celulares têm acesso às nossas informações. Mas piada todo mundo está fazendo. Ai, eu adoro esse meme. A gente também cai em muito golpe. E o brasileiro tem a melhor forma de descobrir que caiu em golpe. A gente também precisa entender que, enquanto profissionais, enquanto pessoas que entendem desse assunto, nós somos responsáveis por dar essa noção para o usuário. Eu trabalhei uma fase da minha vida num plano de saúde. E eu não gosto de ficar doente, real, assim. E, ó, vou mostrar aqui na minha mesa. Eu tenho 2, não sei se vocês estão me vendo. Alguém me responde se vocês estão me vendo também, por favor? Não, não estamos. Então, pera que eu vou voltar para vocês me verem. Tem que parar de compartilhar? Olha, não era pra ser, era só pra aparecer você. Agora não tá aparecendo. Eu ativei minha câmera. Tô aparecendo? Aí, agora sim. Beleza. Então, ó, vou mostrar na minha mesa, tá? Não vou mostrar as marcas, porque, enfim, não sou médico, não posso indicar. Gente, na minha mesa tem um monte de coisa pra garganta, tem coisa pro olho, tem um monte de vitamina aleatória. E mais um monte de comprimido. Então, realmente, eu sou igual ao usuário quando tá com problema e clica em todos os botões e aí depois não sabe por que a máquina travou. Sou eu. Só que é isso, eu não estudei medicina. Ninguém me falou isso. Eu quero resolver o meu problema, eu vou tomar tudo e o meu corpo vai responder alguma coisa. E quando eu trabalhei nesse plano de saúde, eu já era assim, um dos médicos, eram 3 sócios. Eu tava lá mal, tomei vários remédios na frente dele. E ele olhou para mim e falou assim: o que você tá fazendo? E eu falei: olha, eu quero melhorar, tô gripado, eu quero melhorar. E aí ele começou a contar os remédios e falou: olha, para a mesma coisa você tomou 3 remédios, esse não funciona, porque você não tá com esse problema. E esses outros aqui funcionam. E aí ele lembrou do dia que eu falei para ele que clicar em tudo não ia ajudar a máquina, que a maquininha dele era burra. E que ela precisava de tempo para processar aquelas informações que ele estava mandando a máquina executar. E aí, desde aquele dia, ficou muito claro para mim que, assim, eu não estudei medicina, eu não sabia isso que ele estava me falando. Então, eu não podia ser cobrada por isso. E, por outro lado, ele também não estudou o que eu estudei. Então, eu também não podia cobrar dos usuários que eles soubessem coisas que a gente estudou. E aí, é justamente por isso que eu vou voltar nessa tecla de a educação do usuário, ela depende da gente enquanto responsável. Volta e meia. E é uma coisa que eu preciso me policiar, porque eu aprendi, e eu até trouxe ele, pedi autorização dele para falar dele, eu aprendi com um dos cofundadores da H2HC. E foi muito difícil. Muito difícil. Só que eu acho que essa galera que aprendeu apanhando, a gente tem que entender que não dá para bater também. E aí é justamente por isso que a gente precisa, de fato, educar o usuário. Eu estou compartilhando minha tela de novo. Eu queria saber se vocês estão vendo minha palestra de novo. Sim. Perfeito, porque eu não vejo. Então, assim, mais uma vez, essa noção das coisas, a responsabilidade de trazer para o usuário é nossa. E aí, justamente por isso, eu acho que a gente está no melhor momento para explicar isso, porque as pessoas estão tendo problemas e elas querem saber o que está acontecendo. E aí, eu acho que é nesse momento que eu preciso me apresentar, né, de quem sou eu para estar falando tudo isso. Deixa eu ver o próximo slide, que eu não sei o que é. Beleza. Então, para vocês entenderem, a gente vai aqui entender como eu, Gabizinha, entrei na área de segurança. Então, vamos lá. Vamos considerar que eu sou essa coisa que vocês estão vendo aqui, e eu sou, às vezes, esquisita. E na minha infância, quem me segue já deve ter ouvido essa história em algum lugar. A minha mãe... Tem coisas que eu não compartilho, por mais que algumas pessoas voltem e meia me sigam na internet e acham que me conheço. De fato, elas sabem algumas coisas sobre a minha vida. Isso não quer dizer que elas me conhecem.
Porque, por exemplo, eu não sou a pessoa que chega para os outros para contar um problema que não está resolvido, um exemplo. Mas desde a minha infância, e isso menos de 10 anos, eu tinha diário. E eu não falava nem muito para os meus pais. Então, às vezes eu ficava puta com a minha irmã ou puta com os meus próprios pais, eu fazia o quê? Escrevia meu diário. Só que aí a minha mãe começou a brigar comigo por coisas que só estavam ali. Então eu não tinha falado para ninguém e ela sabia. E aí eu precisei entender como que a minha mãe sabia aquilo que eu não tinha falado para ninguém, mas eu tinha escrevido no meu diário. Então o que eu fiz? Comecei a escrever em código. De fato, não era uma coisa muito brilhante, mas foi o suficiente para minha mãe parar de entender o que estava escrito no meu diário. Então eu não tirei da minha mãe o acesso à informação. Só que eu fiz com que ela não entendesse aquilo que ela estava lendo. E aí, quando eu estudei em escola militar, eu e a minha irmã mais velha, só que a gente entrou na época que a minha mãe estava grávida do meu irmão mais novo. E aí, isso fica claro porque eu aprendi sobre isso quando eu estava na única escola que a minha irmã não estudou. E aí já era aquela fase ali, meninos contra meninas, e os meninos já queriam roubar nossos bilhetinhos, a gente escrevia muito bilhetinho deles. E aí, para proteger uma das minhas amigas, que estava afim de um desses meninos, eu ensinei para elas como escrever em código. E aí, menina, né? Depois que a gente perde medo de ser pega, a gente vai ficando ousada. A gente realmente não escondia mais, que trocava bilhetinhos, mas aí o meu professor de matemática pegou. E quando ele pegou, ele perguntou quem que tinha feito aquilo ali. E aí eu tive que assumir a bronca, né? E aí ele perguntou onde eu tinha visto aquilo, eu não faço a menor ideia. Mas naquele momento ele falou que aquilo era criptografia, que a gente ia ver isso em algum momento. Mas tinha achado muito legal, então ele nem brigou com a gente. Só que a partir daquele momento, eu cresci falando que ia ser criptógrafo. E conforme eu fui estudando, eu entendi que eu precisava fazer computação para fazer criptografia de forma bem feita, né? Só matemática não ia ser o suficiente. E aí foi natural, conforme eu estudando, que eu precisava ir para o caminho de segurança da informação. Eu dei muita sorte e muito azar, mas eu entrei na mesma empresa que o Igor Parreira trabalhava quando eu tinha 18 anos, e eu saí de lá, eu tinha 19. Eu aprendi muito, muito mesmo, até hoje eu sou muito grata para ele, a gente é amigo. Ele é um cara muito querido, só que eu apanhei muito. E, gente, a gente está falando aí de 10 anos atrás. Se hoje muita gente acha que é difícil entrar na área, eu queria que vocês imaginassem isso num cenário em que eu estava em Brasília e era menina, e isso era 10 anos atrás. Se hoje as pessoas ainda não entendem a importância de segurança, imagina numa época que era a Copa do Mundo. Foi a época do 7-0, 7-1, inclusive. Então, assim, tirando o Igor, as outras pessoas com quem eu trabalhei foram muito difíceis. A gente entende que a maioria dos profissionais de segurança são muito difíceis, são reflexo, né, da gente não ter contato com outras pessoas, da gente se achar o dono da verdade. E eu nunca fui muito disso, então eu saí da área. Por muito pouco, eu não saí de tecnologia. Quem me segurou de novo foi a minha mãe. E aí eu fui trabalhar em outras coisas. Então eu trabalhei, como eu falei para vocês, no plano de saúde, eu trabalhei no hospital, eu trabalhei em outras empresas. E até que eu conheci uma colega que ela tem um projeto hoje que chama Tech Kids, mas eu discordava dela de algumas coisas, como onde a gente tinha que atuar. E aí, como eu não sou real uma pessoa que briga, apesar de ser muito brigona, mas tem brigas que eu escolho não comprar. E aí, essa foi uma das que eu não escolhi comprar. Eu saí e criei a Proteca. A Proteca hoje é a minha empresa. Ela foi feita para fazer conscientização de verdade. Então, e a gente só faz isso com mudança no comportamento do usuário. E o usuário, ele não muda o comportamento se ele não entender por que ele precisa de segurança. Não adianta a gente brigar, falar que é importante, que a gente é foda, que a gente sabe muito. Isso não vai fazer com que eles queiram. Querendo ou não, quanto mais processos a gente inclui, mais difícil é. É muito mais fácil sair correndo na rua pelado do que, putz, tem que vestir uma roupa. Putz, tem que vestir um sapato. Putz, olhar para os dois lados.
saber se essa hora é adequada ou não para eu sair na rua. Então, assim, incluir etapas para que a gente se comporte de maneira segura é muito mais difícil e trabalhoso do que qualquer outra coisa. Só que para isso a gente precisa entender isso. Eu preciso entender que sair pelada na rua não é só atentado ao pudor, como me expõe o meu corpo completamente. Eu preciso entender que sair de sapato é para me proteger, para proteger o meu pé, para não pegar, sei lá, um bicho de pé, para não pisar num caco de vidro, para poder correr e ir em qualquer lugar. Eu preciso entender que, dependendo do horário, talvez tenham pessoas que vão me atacar e eu, enquanto mulher e fisicamente mais frágil, talvez não seja capaz de me entender, de me proteger. Então, a gente tem que entender que, para fazer uma mudança no comportamento do usuário, ele precisa entender por que aquilo é importante para ele. E aí a Proteca veio para isso. Hoje, a forma como eu trabalho é um grande teste, assim, graças a Deus, ao Lucas e as pessoas que entendem o meu trabalho sabem que eu, de fato, estou testando e é por isso que eu faço com calma e com muito cuidado. Mas nós temos, quando a gente fala de conscientização de verdade, nós temos 4 níveis. E eu, enquanto Proteca, quero trabalhar no vermelho. O que a gente já tem no nosso país é a parte de compliance, então as empresas elas seguem regras e normas e elas precisam fazer isso. Eu vejo muitos profissionais cada vez mais falando sobre segurança e aí eles entram nesse segundo estágio, que é na parte de compartilhamento de informação de confiança e legítima. Nós temos também a terceira fase, que é quando os usuários começam a copiar alguns comportamentos que a gente tem. Então, se volta e meia eu falo que eu compartilho que eu estou em um tal lugar, depois que eu já saí do outro lugar, e uma mãe vira para mim e fala, puxa, eu também não compartilho mais que eu estou no McDonald's na hora que eu estou no McDonald's, a gente já está indo para o terceiro estágio, que é quando eles começam a copiar alguma coisa que eles acham que fazem sentido na vida deles e para a segurança deles. E por último estágio, hoje o exemplo que eu tenho é normalmente quando eu vou em eventos ou quando a gente está em comunidades de fato de segurança, eu vejo isso aqui na minha casa, porque o Lucas, meu noivo, ele é um profissional de segurança também. Então, mesmo quando eu falho, ele está aqui para me proteger. E aí é nesse momento que a gente cria, de fato, uma cultura de segurança. Porque se alguém falhar, tem uma outra pessoa com quem contar. E muitas vezes a gente não tem isso. Muitas vezes, por exemplo, mulheres que têm nudes vazados, elas não têm ninguém com quem contar, a pessoa não vai saber orientar, ela não vai saber se proteger e ela está literalmente exposta. Então, a gente consegue entender que, assim, para a gente chegar nesse último espaço, nesse último etapa, né, nesse último estágio, o impacto é muito maior, mas o esforço e o foco também precisa ser realmente muito grande. E aí eu precisei estudar para fazer a Proteca funcionar. Então, onde começa os nossos primeiros comportamentos? Eu entendi que é na infância. E quem são os principais responsáveis pela infância? Nós temos os pais. Cada vez mais nós temos os psicólogos. Então, assim, eu já tenho psicólogas parceiras de diferentes atuações e diferentes, né, problemas que as crianças têm. E muitas vezes elas entram quando os pais não estão dando conta. E nós temos também a escola. Hoje, depois de quase um ano aí de trabalho focado na Proteca, eu já tenho produto para os 3. Então, é onde eu acho que eram as primeiras soluções que precisavam existir. E aí, para mostrar o que as pessoas já falam disso, porque é muito fácil eu falar aqui e talvez vocês acharem que é só potoca, sabe? Então, a gente precisa entender que as pessoas realmente, hoje, eu acho que essas são as pessoas que procuram informações e que entendem que elas já precisam desse tipo de coisa. Então, nós temos hoje, graças a Deus, eu tenho realmente pessoas que querem saber disso e aí acaba até mais fácil fazer o meu trabalho. E isso prova o quê? Além de que eu tô certa. Nós já temos países, né, mais desenvolvidos que o nosso também, focando em ensinar crianças conceitos de segurança na internet. E é muito importante, antes até que a gente comece cagando regra, entender que para a conscientização funcione, a gente precisa saber que cada pessoa entende cibersegurança de uma forma. Então, eu hoje, logo que eu entrei, eu falei que tem briga, né, que a gente escolhe comprar.
E aí, para eu comprar essa briga, hoje eu preciso me expor. E aí, dentro da minha realidade, eu ainda me sinto segura na internet, mas ela é, por exemplo, diferente da do meu noivo, que quase não se expõe, quase não aparece. Ele só aparece normalmente quando eu peço autorização, ele deixa eu publicá-lo. E isso é muito importante de te entender, porque às vezes, para o usuário, o que a gente fala que é cibersegurança, para ele não é. E aí a gente precisa entender que para ele assimilar e aderir ao comportamento seguro que a gente tanto deseja, ele precisa entender que aquilo é importante na vida dele. E ele não está errado se ele não quiser se comportar como a gente às vezes acha que é importante. E aí, o que a gente sabe, né, sobre gerenciar a tecnologia? Porque no final, quando a gente fala de trazer um comportamento seguro, a gente está querendo trazer uma proposta diferente no gerenciamento de tecnologia, entendendo os pilares, entendendo quem são as pessoas que usam as tecnologias, as pessoas que fazem as tecnologias, as pessoas que têm interesse naquilo ali. A gente precisa também entender sobre as tecnologias e os processos que nós usamos e que nós temos para usar as tecnologias. E uma outra coisa que o usuário comum não entende, que para eles normalmente é tudo a mesma coisa, eles colocam tudo no mesmo bolo, é que existem diferenças quando a gente fala do hacker, do hacking e da falha de segurança. A gente sabe que enquanto hacker é a pessoa só que tem um mindset diferente. E, nossa, eu odeio essa palavra. Pera, preciso beber mais. E que ela não é necessariamente ruim. Mas ela só quer pegar uma coisa e ver como aquilo funciona de uma maneira mais interessante para ela. Nós temos o hacking, que é justamente essa ação e que muitas vezes hoje a gente já procura profissionais que tenham esse trabalho de fazer de fato e de testar as tecnologias e de testar os processos e de testar as pessoas de uma forma que ninguém pensou que poderia ser feito. E nós temos também as falhas de segurança que podem acontecer tanto nas pessoas, quanto nos processos, quanto mesmo nas tecnologias. E aí, uma coisa que todo mundo repete muito, e que eu confesso que eu odeio, que o usuário é o elo mais fraco. Quando, na verdade, ele pode ser o elo mais forte. Eu, por exemplo, sou uma profissional de segurança e eu sou usuária. O meu noivo é um profissional de segurança e ele também não deixa de ser usuário. E aí a gente precisa entender que o usuário pode sim, ele não precisa ser o mais fraco se ele tiver acesso a uma informação de qualidade e entendimento do que aquilo pode fazer com ele, como ele pode se proteger. E aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de falha nas pessoas. As crianças aqui, elas não são capazes de entender, por exemplo, que uma outra pessoa que está falando com ela é uma criança ou um adolescente. Eles não são capazes de reconhecer. Então, eles precisam de quê? Orientação. Aqui, por exemplo, a gente também tem uma falha, não só no processo, mas na pessoa. Mas aqui a moça, ela confiou no profissional e ele usou o acesso que ele teve a uma informação que estava no telefone dela para abusar dela. E aqui nós temos também as falhas de segurança, que às vezes não foi ninguém que invadiu, mas ela pode ter sido feita de uma forma errada, que passou, e às vezes passa mesmo, porque a gente, mais uma vez, é humano. E aqui é uma falha no processo, porque a gente sabe que, por mais que você seja menor de idade, é muito fácil acessar pornografia. Ninguém vai pedir a tua identidade na internet. Então, esse processo precisa ser reajustado. E aí não quer dizer que as crianças são hackers, meu Deus. Elas só aproveitaram de um processo errado. E é por isso que eu volto lá no tema da palestra, que no momento que a gente sabe identificar onde o problema aconteceu, a gente consegue, de fato, resolver ele. E é justamente por isso que as pessoas precisam entender o valor da segurança delas. Porque normalmente elas só entendem o valor da segurança delas na hora que elas têm um problema. Quem não conhece uma pessoa que fala, não, minha vida é um livro aberto. Eu não preciso esconder nada, eu posso publicar tudo. A pessoa não entende isso. Até o momento que você fala, beleza, então me dá o teu telefone. E aí a pessoa não te entrega. E aí a gente precisa, mesmo enquanto profissional de tecnologia, voltar lá atrás para a natureza humana e entender que a gente tem esses 3 princípios. A gente é extremamente preguiçoso, a gente é social e nós temos hábitos que fazem parte quase que
do nosso DNA. E é por isso que a gente, enquanto profissional de segurança e, teoricamente, enquanto hackers, a gente pode usar justamente esses princípios que são fundamentos da nossa vida para trabalhar com a natureza, para mudar alguma coisa que nos incomoda, como, por exemplo, o comportamento do usuário. Particularmente falando, eu faço isso com as mães. E aí, assim, sempre que a gente brigar e falar que o usuário é burro, que o usuário está errado, que o usuário não sabe o que está fazendo, a gente vai se frustrar, a gente não vai mudar o comportamento do usuário, ele não vai querer aprender. E aí a gente precisa entender que a gente é falho, que a gente é pessoa e não computador, como, por exemplo, esses dias eu estava ensinando como fazer um e-mail de uma criança vinculada ao do pai, eu publiquei meu número, eu tava com puta cuidado, criei um monte de e-mail, tipo, e-mail de um dos pais, e-mail da criança, e mesmo assim, para poder fazer o processo, eu estava fazendo de noite, cansada pra caramba, eu publiquei meu número. A sorte é que o Lucas, meu noivo, ele assiste meus stories e ele falou, amor, você publicou seu telefone. Ainda assim, 20 pessoas viram. Ainda assim, eu sei resolver, é por isso que eu tô tão tranquila, eu não troquei de número. E aí, mais uma vez, a gente precisa entender que hábitos, eles tornam as coisas difíceis e fáceis de serem feitas. Então, mesma coisa como eu falei aqui de sair pelado no meio da rua, que não rola, hoje eu saio vestida, né, desde que eu nasci, porque isso já se tornou um hábito na nossa vida. Então, se a gente quer, de fato, trazer uma mudança verdadeira para o usuário, até mesmo para os grandes chefes de corporação que pagam salários mais altos para os profissionais de segurança, a gente precisa explicar como isso é fácil, como isso já faz parte da vida dele, como isso é o padrão. E aí isso se torna um hábito, e aí isso se torna fácil de ser feito. Para quem quiser estudar mais sobre isso, a grande maioria das pessoas usam, né, o modelo FOG, inclusive os designers, né, que são designers de comportamento. A gente já viu o reflexo disso, para quem quiser pesquisar também nesse artigo, que é como a tecnologia está sequestrando a nossa mente. Então, assim, muitas das empresas gigantes mais famosas e conhecidas usam, né, esse design de comportamento para conseguir que a gente fique mais tempo nas tecnologias. Não é à toa que muita gente é extremamente viciada e dependente delas. E a gente, enquanto profissional de segurança, a gente pode usar isso para uma coisa boa, criando um comportamento de segurança. E aí, como que a gente faz isso, né? Porque eu vim falar tudo isso e não vim falar como que faz isso. Então, vamos lá. A gente precisa aumentar a habilidade e diminuir a dificuldade de fazer isso. O melhor exemplo disso é que eu não sei quem usa o Instagram aqui, mas antigamente, hoje, o que é o botão de compras, era onde a gente via os likes. Então, primeiro eles treinaram a gente pra caramba, enquanto seres sociais que somos, para ver quem gostava da gente, quem estava falando com a gente, o que as pessoas que a gente gostava estavam vendo, para hoje incutir um comportamento que às vezes a gente nem quer tanto, mas sem querer faz, que é olhar as coisas de compra, que é olhar o que eles querem que a gente faça. Então, isso pode ser feito, e é por isso que eu falo até que o meu trabalho é demorado, porque assim, a gente, para pensar e desenvolver alguma coisa que realmente seja aderido na vida das pessoas, a gente precisa aumentar a habilidade do usuário de fazer alguma coisa. Além disso, a gente precisa olhar para a motivação. Eu confesso que olhar para as mães foi o lado mais fácil para mim, porque elas já estavam motivadas. As crianças já estão extremamente dependentes nas tecnologias, elas já ficam extremamente nervosas, as mães já estavam tendo problema em casa, então elas já tinham um motivo para agir. E aí a gente precisa entender até o que faz com que o usuário esteja motivado para agir da maneira como eles precisam agir para o que a gente acha adequado. E isso aqui é extremamente... precisa ser muito cuidadoso ao se fazer, muito responsável. É por isso que eu não vou nem aprofundar, eu vou só falar por cima das tais motivações. Então, a gente tem a questão do prazer e dor. E aí, assim, esse resultado costuma ser muito imediato, como a galera que pensa mais em mandar um nude imediatamente, elas não pensam tanto na dor desse nude ser vazado. A gente também tem a questão da esperança e do medo, então do Tinder. As pessoas, elas são motivadas pela esperança quando elas abrem o Tinder e ficam ali procurando uma pessoa perfeita só pela beleza delas. Ou mesmo quando a gente fala de rejeição e aceitação sexual. Isso aqui é um segredo, hein? Mas eu vou compartilhar com vocês. Não é tão segredo assim, mas eu falo muito que as mães que usam a tecnologia para proteger os filhos são mães melhores. É uma forma delas serem mais aceitas.
pela sociedade, porque a gente já sabe que tem um monte de mãe que não usa, não sabe nem como proteger os filhos nas tecnologias. E uma outra coisa que normalmente quem aplica muitos golpes faz é usar os tais dos gatilhos mentais para estimular a ação imediata das pessoas. Os golpes usam muito isso, de cuidado, agora, clique aqui, veja se o seu nome, os seus dados estão aprovados para auxílio emergencial. Quem nunca viu isso? E aí, a gente precisa trazer a segurança da informação como parte do nosso cotidiano. Mais uma vez, a gente já olha para os países exteriores que já estão, querendo ou não, mais à frente na gente para isso. E aí, eles já trazem a segurança como parte do comportamento, educando não só desde a infância, mas os adolescentes, os adultos também, e faz parte já dos programas sociais deles. E eu espero que vocês tenham entendido que vocês vão estudar a vida inteira e muitas coisas aleatórias do que além de segurança e tecnologia. E eu espero de verdade também que vocês gostem de fazer isso. Para quem quiser continuar me acompanhando, eu vou deixar aqui o meu Instagram, que é onde eu mais apareço. E todo sábado, às 10 horas da manhã, eu tenho uma aula ao vivo sobre alguma coisa, sobre educação e segurança digital. Como vocês vão reparar, eu voltei muito, porque a gente está numa fase em que o usuário realmente não aprendeu nada. Então, eu quero muito falar sobre segurança da informação, cibersegurança, mas vocês vão ver que eu ainda estou trabalhando bem no nível fundamental mesmo da educação digital. E aí, agora é a hora das perguntas. E eu deixei um tempinho. Eu acho que eu falei até um pouco correndo, porque eu não estava vendo vocês. Iba, eu guardei aqui 2 perguntas que fizeram por enquanto. Mas tá me vendo? Desculpa, eu não tô vendo não. Ficou preto. A gente ainda não tá te vendo. Vocês ainda não estão me vendo? Eu parei de compartilhar. Vamos ver, que acho que tá meio bugadinho. Aí, agora foi. Agora você apareceu. Tá, então eu vou ler aqui a primeira pergunta que mandou foi o João Vitor. Ele falou assim: o Brasil pode ter o maior número de golpes também por questão de pessoas mal intencionadas? Gente, eu não sei se as pessoas são mais. Vou falar de mim, assim. Quando eu estava começando a estudar tecnologia, eu sou da época que eu ia pro McDonald's usar a internet de lá, que às vezes eu comprava uma casquinha e a gente ganhava 15 minutos. Quem é dessa época? Às vezes você só vai testar se o que você está aprendendo pode, funciona. E aí, o que acontece? Eu vi recentemente até num amigo, a gente tem, sei lá, 4,6, vamos lá, bilhões de pessoas na internet. Você acha mesmo que todo mundo é bonzinho? E aí, num país, principalmente no Brasil, que a cultura da malandragem, a cultura de ganhar em cima do outro, a cultura da gracinha, não vai ter gente querendo se aproveitar de quem não sabe. Eu acho que a gente tem que... É fácil fazer golpe no nosso país. Às vezes nem é pela questão de pessoa mal intencionada, é porque realmente é mais fácil. A próxima pergunta é do Lucas Lavrati. Tá, a perguntinha dele é comprida. Uma vez escutei uma dica estranha, mas que até parece real. O que acha dela? É mais ou menos assim. Se você acha que tem alguém, seja qual for o motivo, alguma foto íntima constrangedora sua e acha que a pessoa pode te expor, é interessante criar uma conta nos sites que a pessoa iria expor e, em vez de denunciar por imagem sem permissão, dá por copyright, que é mais rápido para tirar do ar. Opa. Vou ler de novo, então. Uma vez escutei uma dica estranha. Eu acho que eu achei. Você achou a pergunta dele? Achei, Lucas Lavrati, né? Tá bom. Uhum. Vamos lá. Uma vez escutei uma dica estranha, mas até parece real. O que acho dela? É mais ou menos assim. Se você acha que alguém tem, seja qual motivo for, alguma foto íntima ou constrangedora sua, e acha que a pessoa pode te expor, é interessante criar uma conta nos sites que ela iria expor, e em vez de denunciar por imagem sem permissão, dar por copyright, que é mais rápido para tirar do ar. Achei bizarro, mas procede. Cara, vamos conversar sério agora.
Esses dias até uma moça me perguntou sobre o Marco Civil de Internet, e eu falei, cara, ninguém entende o Marco Civil de Internet. E como que isso se aplica na vida dela. Então, vamos lá. Nós temos uma lei do nosso país chamada Marco Civil de Internet no Brasil, e eu, enquanto profissional de tecnologia, mais trabalho com segurança, eu tenho a lei aqui comentada, porque isso me ajuda. Um dos artigos dessa lei é que, por mais que você tenha liberdade de expressão na internet, a sua liberdade de expressão não quer dizer que você pode ir contra a privacidade da pessoa, que é expor esse tipo de imagem sem autorização. E é por causa disso que imagens íntimas são uma das únicas coisas que são tiradas do ar imediatamente, sem nem verificação, e não é considerado censura, porque você está invadindo o direito do outro. Só que a grande maioria dos usuários não sabe disso. E por incrível que pareça, eu fiz um vídeo com um amigo, sei lá, samurai técnico, Diego Samurai, sei lá o nome dele. Mentira, é Diego Samurai, mas eu não sei o nome dele, gente. Mas eu tenho um vídeo no YouTube sobre como tirar conteúdo íntimo na internet. Porque o que acontece? A grande maioria das pessoas não sabem. Nós temos formulários no Google que faz com que você tire da indexação do Google. Então, toda vez que alguém jogar lá assim, Gabriela Borges nude, não que tem. Mas a pessoa não vai ser capaz de procurar pelas vias padrões do Google. Depois tem formulários para fazer com que tire do ar. Existe também, o Facebook tem um projeto piloto e chama The Pilot Project, que é justamente isso. A partir do momento que você entende que alguém pode expor uma imagem sua íntima, você mesmo, você já compartilhou essa imagem, você manda para o Facebook, eles identificam essa imagem, e aí toda vez que alguém tentar publicá-la, ou no Facebook, ou no Instagram, ou até mesmo no WhatsApp, porque faz parte dos produtos do Facebook, eles bloqueiam essa imagem. E aí, pelo menos dentro, né, da estrutura do Facebook, você está protegido. Só que é isso, o usuário ele precisa entender qual que é o prejuízo de eu ter uma imagem, né, íntima, compartilhada, o que eu posso fazer com isso e como proteger. Eu, particularmente, acho essa do copyright péssimo. Mas é porque eu sei resolver. Vou ver mais perguntas. Tem uma ali mais para baixo que é do Anders. Ele perguntou assim: o que você vislumbra com o futuro da criptografia e com a chegada da computação quântica? Eu não estou focada nisso, apesar de amar a criptografia, ser uma coisa que eu adoro. Tem uma menina maravilhosa que chama Thalita Rodrigues, até onde eu sei, eu confesso que não estou acompanhando muito, ela trabalha no Nubank e ela trabalha com criptografia. Então, se eu fosse você, eu procurava ela e perguntava para ela. É importante também a gente, enquanto pessoa, ter clareza que não dá para abraçar o mundo. E eu, como estou focada no meu projeto, eu realmente é aquilo. Eu compro as minhas batalhas. Eu não consigo focar em criptografia agora. Fernando, como faço para educar uma criança sobre isso, mas sem interferir em sua privacidade? Existe alguma forma de conciliar em certo nível de controle da privacidade? Fernando, eu não recomendo que você faça isso, porque é isso. Trabalhar com criança é complicado. Não é à toa que segunda agora, eu vou fazer uma aula para crianças de 6 anos, mas eu fui convidada pela escola. Então, é por isso que eu foco nos pais, nos psicólogos, profissionais da saúde e na escola. Porque aí eu, Gabriela, não tenho contato direto com as crianças, não. Eu ensino e aí o adulto decide o que essa criança é capaz de entender dentro do contexto dela. E cada uma é cada. A dificuldade das pessoas é abandonar a comunidade para priorizar a privacidade e segurança. Mais uma vez, Gemile, a gente precisa entender que não está interessante para ela ainda se comportar de forma segura. E aí eu posso falar, por exemplo, as escolas já estão percebendo o caos, um monte de adolescente se matando, um monte de adolescente compartilhando no dia do outro, elas já entendem, elas já têm motivo para agir. Fora que elas são penalizadas pela justiça. Os pais, mais uma vez, tem um monte de pai que perde filho, filho se corta dentro de casa, filho fica virando noite na internet, então eles precisam ter controle sobre isso. E, mais uma vez, as psicólogas, no final, caem nelas. Porque se o pai não sabe resolver, cai nelas. Se a escola não sabe resolver, cai nas psicólogas. Então, ele já tem um motivo para isso. Eu acho que você precisa ser capaz de se aprofundar em quem você está querendo educar, para entender que é mais cômodo para a pessoa ela se proteger do que ela continuar do jeito que ela está. Então, vamos lá.
Nesse ponto, apenas um navegador e buscador que retenha menos informações, Brave mais DuckDuckGo, por exemplo, talvez não seja suficiente. Olha, Brave e DuckDuckGo não funciona se a pessoa usa o Instagram, Facebook, tem o microfone do telefone dela habilitado. Eu acho que a gente precisa aprofundar mais. E o Henrique. Olá, vou iniciar um estágio em cibersegurança logo menos. É uma boa área para seguir carreira? Como é a procura das empresas por profissionais na área de segurança? Vou falar por mim, tá? Eu, até hoje, uma pessoa que eu acho sensacional, ele já, inclusive, ganha muito dinheiro na Bug Hunt, que é uma empresa de bug bounty. Inclusive, para quem quiser ir empresa de bug bounty. Esse é um menino sensacional, ele mora em Brasília, ainda quero conhecê-lo pessoalmente. E os pais querem muito que ele se forme, né? Na UNB, ele faz engenharia na UNB. E aí, por causa disso, ele queria muito um estágio. As empresas hoje, elas não querem um estagiário, não. Porque, assim, quando a gente fala de cibersegurança, e aí eu acabei não aprofundando em mim, mas, gente, eu trabalhei com sistema, eu trabalhei com infraestrutura, eu trabalhei com projetos. A gente dá uma volta muito grande para você chegar e saber resolver. Segurança são muitos problemas. Você precisa ter fundamento. E treinar uma pessoa, principalmente estagiário, é difícil, demanda tempo, demanda disposição, não é todo mundo que tem paciência. Então, se eu fosse você, eu vou falar o que eu fiz. Eu tenho até um destaque sobre isso, que é a área de SEC, alguma coisa assim, que eu falo sobre como eu entraria em qualquer coisa. E aí eu focaria sempre em segurança, porque uma vez em segurança é muito difícil você fingir que não conhece, sabe? É a pílula vermelha. Tem mais perguntas? Gente, eu sou meio chata, hein? Desculpa. E aí eu tô aqui para falar a verdade para vocês também, então não sei se é o que vocês querem. Boa noite, Gabriela. Eu tinha justamente essa questão das redes sociais em mente. Você acredita que dar um apagão e disponibilizar a menor quantidade de dados possíveis para as plataformas vai ajudar a manter a privacidade e segurança? Ou uma vez dentro você já testou? Não é isso, Henrique, mas o que adianta você não estar nas redes sociais e a sua faculdade, que é uma faculdade pública, às vezes deixar todos... Não é uma faculdade pública, estou supondo, tá? Deixar todos os dados expostos na internet. Eu, quando eu fiz 16 anos, eu entrei no estágio no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, se você pesquisar com carinho Gabriela Moura Borges, você vai achar um monte de coisa, inclusive todos os meus dados que estavam, porque foi pro Diário Oficial da União, eu não sei como falo mais. Então, assim, não adianta você se cuidar se o resto que tem os seus dados não se cuida. E é por isso que a gente precisa entender onde estão os nossos dados. É por isso que eu falei, inclusive, que a maioria das pessoas não entendem como a LGPD os ajuda e como você é capaz de tirar. Porque, por exemplo, hoje a gente já tem a LGPD. Se você for no próprio Google, nos formulários que eles te dão, dados sensíveis, eles têm que tirar do ar. E aí você preenche o formulário, eles vão analisar e vão tirar do ar. Mas é isso, você precisa saber que isso existe, que isso é possível, e que existem caminhos sem que você precise ser o hacker aqui, hackear o Google e caramba. A André tá falando uma coisa. Eu vi um conteúdo interessante de uma profissional sobre isso. Não, é Basicamente... só. Eu tava respondendo só a pergunta ali do rapaz. Ah, Só não, que... mas se você discordar de mim, você pode entrar e falar também. Não, não foi isso. Alexson, falei esse nome certo? Falando em segurança, vejo que há um problema, principalmente na lentidão e custos dos processos. Muitas vezes as pessoas sabem seus direitos, mas não correm atrás por causa disso. Processo que não funciona não é processo, é burocracia. Eu aprendi isso com o professor também e é isso. Se não está funcionando, não é burocracia. Existe algum esforço de integração entre essa parte de segurança digital e área jurídica? Olha, se existe, eu não quero estar no bolo. Eu conheço alguns profissionais da área da advocacia, do direito. Acho eles maravilhosos, mas tem um particularmente que eu indico, mas ele fez, antes de ir para o direito, ele fez tecnologia. Então, ele, de fato, é um cara que entende. Mas qualquer um que parar para ler qualquer lei que fala sobre, né, o mundo digital vai entender que os caras ali não entendem o que eles estão falando. Mas é isso, alguém tem que entender, mas eu não sou do direito, esse trabalho não é meu. Fernando, tem sites como Have I Been Pwned que mostram se algum e-mail vazou? Mostro, tem sites melhores, mas mostram. Só que não adianta nada se a pessoa vê que os dados dela vazou e ela não sabe o que fazer, cara. Então tem coisa que às vezes não vale nem a pena compartilhar, porque isso traumatiza o usuário, ele fica preocupado à toa.
Eu sei que foi uma informação. Eu também afirmei que não é tão bom. Na segurança, existe uma área que pede mais perfil de infra e outra que é melhor dev? Ué, EPSEC é melhor você ser dev. Infra tem outras áreas também. Depende, é isso. Na segurança tem muitas áreas. Esses dias eu vi uma live de um amigo meu, que é o Hacking na Web, oficial. E aí ele estava falando com a Carol Bosa, que é uma profissional de vendas em SEC aqui em São Paulo. Eu a conheço também, e ela é maravilhosa. E aí ela comparou a área de segurança com a área da medicina. Então, assim, tem o cara que é especialista em cuidar de coisa preta no dedão do pé. E tem cara que é especialista em ver mancha de pele no rosto. E aí, querendo ou não, na área de segurança, a gente tem espaço para isso também, para você ser especialista num troço muito foda e para você ser especialista num outro mais abrangente, que mais pessoas têm. E aí depende. Eu gosto muito que você olhe para o que você preferir. E o que você for melhor, o que você aguentar estudar mais tempo. André, já gostei de você, eu trabalhei com infra, eu gosto muito de infra, e as pessoas de infra precisam muito. Um caminho muito bom para infraestrutura, inclusive, para quem gosta de infraestrutura, eu acho que é a parte de Blue Team. Ou Red Team também, mas aí é o que você preferir fazer. Eu gosto de defender. Eu prefiro a parte de segurança. Gente, vocês acham que eu fui muito rápida? Vocês querem que eu volte alguma parte do slide? Não, capaz. Deixei um tempo bom aí pro pessoal perguntar. Eu tô gostando de ver que o pessoal tá perguntando mesmo. Fernanda, eu vou procurar você. Podem mandar perguntas lá, gente. Aproveitar que a Gabi tá por aí. Mas eu acho que é isso que é importante vocês entenderem, que a parte de evento é a parte mais legal, em que os profissionais mais difíceis estão abertos a responder a dúvida de vocês, mesmo que vocês não gostem da resposta. Alguém que já está na área, além da Bia, que a Bia, eu acho a Bia maravilhosa, porque ela mete as caras, ela vai fazendo as coisas. Então, eu fiz sistemas, hoje eu faço engenharia da computação, mas, né, entrei com 16. Quando eu comecei, e eu era menor de idade, foi isso. Quando eu entrei, não tinha 70 caras, e a maioria dos caras da minha turma já tinham pelo menos 10 anos trabalhando na área, então eu senti que eu já estava atrasado. E aí, para vocês, assim, eu recomendo, gente, trabalhe com qualquer coisa, comece com qualquer coisa, porque o difícil é entrar na área, depois você entra, e aí, gente, não começa com estágio, não. Começa já como um analista de suporte. Eu comecei como service desk, começa com qualquer coisa, porque vai dar experiência de qualquer coisa. E quando a gente trabalha, principalmente com suporte, a gente trabalha orientado pelo erro. Você tem que resolver erro. Querendo ou não, a parte de segurança também é essa hoje no nosso país. Gabi, para chegar no nível de cultura que você acha necessário, Bia, isso é outro, putz, isso é outra aula. É realmente muita coisa, porque a gente entra em comportamento. Ah, vou indicar aqui que eu tô com esses 2 livros. Esse é um dos livros que ele não é de segurança, mas ele é maravilhoso, que chama Drunk Tank Pink e Outras Forças Inesperadas, que modelam, né, como a gente pensa, sente e se comporta. Então, ele é maravilhoso. E esse que eu já indiquei, você já sabe que eu gosto, porque eu acho que você já viu, chama Conscientização de Segurança que Transforma, sabe? O que neurocientistas, storytellers e marqueteiros podem ensinar a gente sobre como criar, né, comportamentos seguros. Então, tem esse outro aqui também maravilhoso. Mas é isso, como não existe, eu não conheço empresas que fazem isso no nosso país,
Eu acho que o máximo que elas chegam é o de compartilhamento de informação, que é o segundo, né, nível, mas ainda assim as pessoas não assimilam, né, não trazem para a vida delas. Mas é isso, é uma partezinha que, sei lá, me deu vontade, eu vou testar. O máximo que pode dar de ruim é eu ir trabalhar como analista de alguma empresa que trabalha com awareness. Deixa eu ver aqui eu subi. É mesmo. Mas, Bia, a empresa tem que querer. Gente, tem. Mais alguém tem alguma dúvida? Ah, tá. Como eu encaro a resistência nas empresas? Elas não entendem. Porque você não vê resistência em empresa que sofreu um ataque. Só que a gente sabe que não dá para sair atacando toda empresa para elas entenderem que precisam de segurança. Enfim, é complicado. Eu acho que é isso. A gente, enquanto profissional de segurança, a gente precisa explicar o quanto é importante e explicar de uma forma que seja acessível para as pessoas, para elas entenderem que elas precisam. Ângela, depois você me manda uma foto dessa palestra. Só isso mesmo que eu queria falar. Então, porque eu tô vendo um monte de coisa, gente com a telinha preta. Então, tu recomenda buscar um trainee? Como você é a recepção de profissionais mais velhos? Eu tenho 36. Me segue no Instagram, porque assim, é isso. Existem os grupos, tem o Tauan, eu acho que a Ângela me segue, ela sabe, volta e meia eu falo do Tauan, o Tauan é um menino que vem aqui em casa, chama ele de filhote, inclusive, muito querido, que precisa de profissionais. Eu acho que a gente não tem resistência, a gente precisa de gente que tem experiência. Se você já tiver trabalhado em outras áreas, isso ajuda demais. Se você tiver... Porque o que acontece? Quando a gente entende que existe, né, o mundo de segurança, você começa a aplicar ele na sua vida em diferentes coisas. E aí é bem isso, você não consegue mais desver a segurança. E aí eu acho que trazer esse pensamento é muito mais difícil do que fazer com que as pessoas... Porque um cara que está entrando agora, ele não vai ter visão. Então, por exemplo, eu trabalho no suporte. Gente, é difícil pra caramba. O usuário, eu tinha um pessoal lá que eles chutavam o cabo de rede do telefone, né? E era um PABX, e aí ficava sem o telefone funcionar. Eles abriam chamado para isso. O usuário não era capaz de descer e ver se o telefone estava conectado. E aí abriam chamado falando que o telefone estava funcionando. Então, assim, o fato de você ter um pouco mais de experiência, mesmo que outras áreas, mais te ajuda do que te atrapalha. Por isso que eu falei para as pessoas, deem uma volta, sabe? Assim, tem a BTG, eu tenho um amigo que saiu agora da BTG e foi para outra empresa, o Cardeco. A BTG esses dias tá com um programa para profissionais que querem trabalhar lá. Então, assim, procurem no LinkedIn, tem empresa que está procurando, sabe? É que pelo menos os meus amigos não estão procurando estagiário. E eu mesmo, quando aprendi com o DMR, eu já entrei como analista de suporte de segurança. Então, eles não estavam procurando um estagiário, entende? Do que vejo, os melhores profissionais são os que tiveram uma vasta experiência de DIPRASEC. Assim, eu conheço um cara muito foda que é o Caio Luders. O Caio Luders. E uma vez eu vi uma palestra dele, gente, vão pegando e procurando. E uma vez eu vi uma palestra dele que a vida dele já foi trazer segurança para desenvolvimento, para tudo que ele fazia. Mas para que isso aconteça, você precisa ter um contato com segurança e conseguir trazer segurança para a vida. Então, assim, vocês vão ver que hoje o meu trabalho, principalmente no Instagram, é muito primário, é muito fundamental. Mas em tudo que eu falo ali, segurança tá... É só a pessoa ter um olhar atento. Quem mais tem pergunta? Gente, agora é a hora de... se eu fosse vocês, eu ia me descascar aqui cheia de pergunta, porque na minha época, como eu falei, há 10 anos atrás, não tinha ninguém disposto a tirar dúvidas. Assim. Eu só apanhava. Nossa, sofri.
Analista de dados, tem algum prestígio na área de segurança? Tem uma menina que ela é foda, ela é do direito e ela também programa. Eu vou achar o nome dela. Ela é sensacional, ela fez um monte de programa. Deixa eu ver. Gente, alguém sabe? O nome dela não é esquisito, não. Mas é esquisito um pouco. Peraí que eu vou procurar para você o nome dela, você procura ela. Ela é maravilhosa. Eu não lembro agora, hein? Henrique. Não, ela é novinha. Henrique, não precisa me seguir no Instagram, não, mas manda essa mensagem lá para eu poder lembrar o nome dessa menina. Manda lá, que eu sei quem é, mas agora eu não lembro. Gente. E é isso. Pro que vocês. Se eu fosse vocês, assim, uma indicação, hein? Se eu fosse vocês, Gabi, gosto muito de trabalhar com dados. Eu faria justamente isso que você falou. Eu procuraria um profissional, ficaria amigo dele. E assim, o segredo de ficar amigo dos profissionais é não encher o saco. Você já chega depois de ter procurado, entendeu? Se tiver no Google, ele normalmente vai te mandar procurar no Google. Mas eu ficaria amigo dele e ele te ajudaria. É isso. André, eu vou mandar uma mensagem pro Tauan. Ele sabe quem é a menina. Pro Kardec também. Ele sabe quem é a menina. Putz. Eu vou achar agora para você. Ela fez até um podcast que eu ouvi. Mas é isso, eu tenho que pesquisar agora e tal. É verdade, ela não. Bia, não é de maldade, é porque, gente, tirando aqui agora, que realmente não dá para, sei lá, dar uma outra aula. Ai, Bia, desculpa, mas é que é isso, tem coisa que já tá lá. O que você me perguntar, você procurar no Google. Aí você poupa meu tempo, que eu tô aqui já surtando com as minhas coisas. E aprende muito, porque quando a gente procura, a gente aprende muito. De verdade. Eu trabalhei com TI, suporte e em redes. Trabalhei na Volvo. Putz! Voltei a abrir empresa. Agora eu vou voltar para a área. Olha, o que eu faria com a sua experiência? Eu daria uma olhada na Bug Hunt, que é uma empresa de bug bounty. E testaria. Eu seguiria também o Hack na Web oficial, porque o Rafa mostra lugares, às vezes, que tem campeonatos de CTF. E começaria a publicar no LinkedIn. Porque, por exemplo, quando você é capaz de resolver um desafio de um campeonato de Capture the Flag, que normalmente tem especificidades, né, da área, às vezes a empresa está procurando justamente uma pessoa que seja boa naquele desafio. E aí o que ele faz? Te contrata. E é isso. Começa a falar com o Rafa, começa a falar com o Tauan, fala até comigo, escolhe a área que você quer trabalhar, porque também é importante, porque às vezes, sei lá, eu tenho um amigo que está procurando um analista de conscientização, só que ele quer um analista de conscientização sênior. Hoje eu não conheço ninguém sênior. Aí ele virou para mim e falou, não, igual você. Eu falei, putz, não conheço. Então, assim, a gente precisa procurar essas pessoas, sabe? O Cadu vem depois? Legal. Deixa eu ver aqui qual que eu ouvi, porque eu vou achar a menina. Pois é, não, eu tô chamando bastante gente aí do grupinho já. O Igor não pôde comparecer, mas eu chamei o Cadu. Achei, gente. Desculpa te cortar. Sofia Mach... Vou escrever, porque o nome dela é esquisito. Sofia Marshall. Ela não me conhece, só para vocês terem noção, mas é isso, eu fico de olho. Esse é o nome, mandei no chat. Ela é do direito, maravilhosa. Então, assim, procura essa menina que eu acho que ela vai ser o caminho para quem perguntou lá de... Qual que é o nome? Esqueci também. Análise de dados. Enfim, desculpa, eu te cortei. Pode falar, André. Não, tranquilo. Nem tô lembrando agora quem chamei, mas tô chamando todo mundo daquele Tá grupinho. falando do Cadu. Aí, ó, a gente tem um Cadu, grupinho. o Rincon. Teve mais gente ano passado. Teve o Júlio Della Fora também.
Veio ano passado, não sei se De conhece. hardware hacking, conheço. E a Marina Servato não rolou, Ah, é né? verdade, a Marina veio ano passado também. Então, é isso. O segredo é achar as pessoas que fazem as coisas que vocês gostam. Gente, procurem essa Sofia. Ela é isso, ela não me conhece, mas ela conhece amigos meus e ela é foda. Gabi, teve uma pergunta que uma colega nossa fez numa outra palestra, a Andrea, e eu achei legal. Ela perguntou assim, o que o palestrante, né, no caso você, recomendaria não fazer? Ah, eu vou dar um exemplo. Eu não vou conseguir. Eu anotei o nome do menino. Fernando. Talvez ele estava só zoando. Mas vamos lá, você vê uma pessoa aqui exposta e aí você é arrogante com essa pessoa. Você vai apanhar se você não é. Se você não. Se você não é da área. A área já é muito difícil. E aí, se você chega batendo, cara, vai ter alguém que não vai com a tua cara e vai apanhar, vai te bater. Entendeu? Então eu acho que ser arrogante não precisa, mas é aquilo também, até que a Bia falou. Se você puder pesquisar, pesquise. Se não gostou da resposta da pessoa, eu sou a pessoa que fala assim, faz melhor. Porque assim, eu vi uma vez, eu tô no grupo da H2 e eu vi uma vez alguém falando mal do trabalho do Rafa, do Hack Não Web. E o Rafa é meu amigo pessoal, mesmo. E aí eu entrei na briga. Hoje, como eu falei, eu tenho o DMR, que é um dos cofundadores da H2, e tá uma coisa até printada lá no. Eu até coloquei em algum destaque da área, que ele basicamente me coroou rainha, porque algum cara foi condescendente comigo e ele falou: cara, você tá querendo ensinar o padre a rezar uma missa quando você fala da Gabi. Só que foi muito trabalho para chegar aqui. E aí é isso, hoje, pelo menos no meu caso, eu já não tô mais nessa fase de querer me provar. Se eu tô falando uma coisa, tá errado, e é numa boa. Só que não precisa me bater, não precisa ser escroto comigo, porque não é a primeira pessoa. E aí esse é o ponto. Muita gente está chegando na área, e aí eu entendo a animação. Eu fui essa pessoa, eu era super animada, eu gostava de falar sobre isso, só que eu fui muito massacrada. Muito massacrada. E só que é isso, eu não saí. A minha vontade de segurança não passou, só que foi muito difícil. E aconteceu assim. Quem der uma descida no meu Instagram vai ver que assim, eu fui gerente de projeto com 20 anos. E aí, quando isso aconteceu, o DMR, né, que foi o Igor Parreira, ele foi a primeira pessoa para quem eu falei isso. Eu falei aqui, ó, a galera da empresa não botava fé em mim, tá aqui, fiz essa porra. E aí cortei. E aí eu capotei meu carro, fiquei em coma, quase morri. E aí eu realmente quebrei as duas pernas, fiquei em casa um tempão, eu quase fiquei meio doida. E aí o DMR, mais uma vez, foi muito meu amigo, ele falou, cara, você precisa voltar. E volta para o que você conhece, então volta para a área de segurança. E aí eu fui para os eventos, as pessoas são muito acolhedoras nos eventos, de verdade. Elas são muito gente boas. Às vezes tem gente na H2, por exemplo, eu fiquei muito chocada quando eu conheci o Abu. Ele tem um livro maravilhoso que chama Be My Guest. Então, para quem quiser procurar, está escrito em português e vende, inclusive, vendia pelo menos na H2HC. E eu não conheci o Abu pessoalmente. E no grupo, ele tem sei lá, a imagem dele é de um velho. Eu achei que ele ia ser aquele cara muito esquisito, muito parrudo, muito violento. E quando eu conheci pessoalmente, ele é um cara loirinho, magrinho, simples. Eu fiquei tipo, esse cara, eu tinha um cagaço desse cara. Então, assim, então eu acho que quando a gente fala da área, chega na manha. Chega na manha. E eu acho que todo mundo que a gente conhece, eu principalmente, porque eu conheço a galera mais velha e eu conheço a galera mais nova, e mesmo a galera mais nova que nunca falou comigo, hoje sabe da minha existência, mas assim, é isso, não mexo com ninguém, entendeu? Eu tô aqui no meu, mas se alguém comprar uma briga comigo, eu vou até o final. Então a gente precisa estar na manha, porque é uma área muito violenta. É uma área muito agressiva. Então, Fernanda, é isso. A gente precisa ter cuidado. É foda.
E eu sou essa coisa boba aqui que vocês estão vendo. Mais alguém tem pergunta? Eu, se fosse vocês, gente, eu real tava perguntando muito. Até é besteira. Pra eu ouvir, putz, é besteira. Porque aqui, ó, se vocês separarem, só eu tô disposta. Só vocês estão vivendo. É isso, vocês estão cansando de mim. Cansaram, gente? Sem mais perguntas? Eu só espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu espero que de verdade que vocês tenham entendido que as pessoas precisam ser educadas. Mas a gente não é educado com ninguém batendo na gente, a gente não é educado com ninguém falando que a gente está errado. A gente assimila melhor as coisas quando as pessoas mostram pra gente por que isso é importante. Então, alguém deu o exemplo do nude. Cara, tem um monte de adolescente que se mata porque o nude vazou. Tem um monte de mulher que sai do emprego, que muda de casa. Então, assim, no momento que elas entendem que isso realmente faz diferença na vida delas, as pessoas assimilam. Há um tempo atrás, um amigo meu que trabalha num banco caiu num golpe na minha casa. Ele pediu um McDonald's e caiu naquele golpe do cara e falou: olha, seu lanche deu problema, vamos mandar aí, tem que pagar ele, caiu no golpe. E aí eu acho que foi o momento que as mães mais curtiram, porque elas também caíram e tinham vergonha de falar. Só que a diferença é que a gente, o Kardec, ele soube resolver, ele era um profissional da área, então ele travou o dinheiro, ele recuperou o dinheiro, ele denunciou que estava fazendo um golpe. E hoje, a grande maioria dos usuários não sabe, isso não precisou nem chegar na polícia. Porque as próprias empresas têm interesse em que os seus serviços não sejam usados para golpes, porque se isso acontece, elas perdem a confiança do usuário comum. Então, hoje, quando a gente fala de segurança, a gente fala de confiança, a gente fala de integridade, a gente fala de marca. Quem não quer acessar o próprio e-mail e tá tudo lá? Agora, a gente deixa de confiar numa empresa que cada vez que a gente vai lá, ela tá fora do ar. Cada vez que a gente vai lá, a informação tá alterada. A gente para de usar esse serviço. Então, confiança não é, e segurança não é só uma questão de hacker, mas uma questão de integridade, disponibilidade, da gente saber o que está acontecendo. Eu espero de verdade que vocês entendam que a gente precisa trazer essa clareza para os usuários. E o João Vitor falou uma coisa. João, eu te desejo muita sorte. Segue a Sofia. Eu coloquei o nome esquisito dela aí. Ai, meu Deus, não fala para ela, não me conhece. Aí eu falo que o nome dela é esquisito. Credo. Mas assim, fala, olha, cheguei por indicação, sei lá. Trabalha nesse approach aí, porque também a gente precisa ter cuidado para falar com as meninas, que todas as meninas apanham muito, então chega na manhã. É isso. Segurança ainda é gasto. Eu mostrei para vocês como ainda é gasto. Eu fiz até stories sobre isso hoje. Bom, acho que então é isso, né, Gabi? Foi, a gente tem um longo caminho. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Eu realmente deixei um tempinho gostoso para vocês fazerem perguntas. Espero de verdade que tenha sido útil e proveitoso para vocês, que vocês realmente tenham gostado. Foi muito, demais, adorei. Depois eu te mando uma fotinha que eu tirei, eu não tive tempo para tirar muitas porque eu fiquei prestando atenção. Mas eu te mando também o link do vídeo, tá bom? Tá bom, eu espero que você tenha gostado. Ai, eu adorei, eu amei, todo mundo gostou também, todo mundo interagiu, assim, bastante. Nas outras palestras não teve tanto assim. Então é isso, Gabi, muito obrigada pelo seu tempo e boa noite. Boa noite para vocês também. Beijo. Boa noite, gente. Valeu. Teu microfone tá aberto ainda, né? Só pra avisar. Ah lá, obrigada.